Bom dia, galera. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso Capixa Anima 2022, a nossa jornada capixaba de animação, que está na sua primeira edição, mas nós temos certeza, pelo sucesso desse evento, que é apenas a primeira de muitas. Eu sou a Carolina Maria, vou estar aqui com vocês ao longo do dia, trazendo para vocês as atrações e as informações. Então, o que vocês precisarem, estou por aqui. Queria dar para vocês passar para vocês algumas informações sobre o Capixa Anima primeiro. O nosso evento está acontecendo hoje e vai acontecer amanhã. Ele é ao vivo, online e 100% gratuito. A nossa ideia é produzir um conteúdo, compartilhar conteúdo muito maneiro sobre a animação com vocês. E explicando um pouquinho melhor assim, o que é o Capixa Anima, é uma jornada de conhecimento. E nessa jornada de conhecimento, nós vamos ter debates, nós vamos ter palestras, nós vamos ter mini cursos e cursos livres, desculpa. E a ideia é debater, produzir conteúdo, falar sobre os processos criativos da animação, compartilhar vivências, trazer possibilidades para esse mercado, possibilidades de atuação no mercado e fazer tudo isso com convidados incríveis que vocês vão conhecer logo mais. Então, pode todo mundo ficar tranquilo e se preparar para ter muita informação de qualidade aqui no nosso evento. Vamos falar um pouquinho da programação de hoje. Hoje a gente vai ter 2 debates e uma palestra. Essa palestra vai ser bem didática sobre como se faz animação. E a programação de amanhã, ela começa a partir das 9 horas. Amanhã a gente vai ter 2 cursos, cursos livres. Vai ter o curso de Introdução à Animação Digital, com a Comboio Art Studio. E vai ter o curso A Bíblia de Animação, Como Montar o Seu Projeto, com a Josiane Reis, que é diretora de cinema e roteirista. Então, amanhã às 9 e às 14 horas. Queria, antes da gente iniciar nossa primeira mesa de debate, agradecer ao interesse, ao engajamento, à repercussão, agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão participando desse evento e estão fazendo junto com a gente esse momento histórico para o universo da animação aqui no nosso estado. Queria pedir para quem não segue ainda, seguir o nosso Instagram, @capixanima. Lá no link da bio tem o link para o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Animação Capixaba, que é um grupo que já está bombando, já está cheio de gente de todo o canto do nosso estado e também de fora. Então é muito legal para manter contato, para fazer network, para manter a nossa rede engajada. E por fim, acho que é hora da gente começar, né? Vamos para esse bate-papo. A primeira mesa vai ser a Mercado de Animação e Narrativas a serem exploradas no Brasil. Quem vai participar dessa mesa vai ser a Itamone Barros, com a Mono Animation, de São Paulo. O Arthur Perim Mota, da iMovie, daqui do Espírito Santo mesmo. E o Ulisses Brandão, do Viu Cine, que é de Pernambuco. A mediadora dessa mesa é a Josiane Reis Araújo, que é roteirista, pesquisadora, diretora de animação. Ela tem especialização em cinema e linguagem audiovisual. Ela é diretora na Luz Produções. Ela é formada em pedagogia e neuropsicopedagogia e ela tem foco em cinema infantil. Ela é formada em pedagogia e neuropsicopedagogia com foco em cinema infantil. Então, galera, vamos lá para essa primeira mesa. Aproveitem e, Josi, agora é com você. Ei, gente, bom dia! Bem-vindos a essa mesa incrível. Mesa 1, né? Nessa manhã, o mercado de animação e as narrativas a serem exploradas no Brasil. E a gente está aqui com pessoas incríveis. Itamone Barros, produtora executiva. Ela está atuando há 16 anos no mercado audiovisual, em diversas frentes de produção, realizou séries, filmes de curta, longa-metragem, de ficção, documentário e animação. Integrou a equipes de importantes festivais, como Animamundi, com Kids, participou da estruturação de eventos de mercado, ações de formação e pesquisa, como mapeamento da animação no Brasil, foi consultora de prestação de contas para projetos da Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro e professora de incubadoras culturais. Entre as obras recentes lançadas, destaca-se a série Diário de Pilar, em coprodução entre a Mono Animation e a NetGeo Kids.
Temos também com a gente Arthur Mota, diretor de criação. Ele que é roteirista, né, diretor há 14 anos, mergulhado no universo da animação e fundador do estúdio de animação Movie e da Escola de Arte Arcane. Atualmente dirige uma série animada pré-escolar para as TVs públicas brasileiras e um curta-metragem. Ulisses Brandão, ele que é jornalista, é produtor de audiovisual, com mais de uma década de experiência na atuação jornalística, venceu por 5 vezes o prêmio Cristina Tavares, o mais importante do Norte-Nordeste no audiovisual desde 2012. Ele atua como coordenador de projetos da Vilcine na área de animação, produziu as séries A Turma do Zé Alegria, Além da Lenda, As Aventuras de Pedrinho e A Chuteira da Sorte, em Zoopédia. Além do curta de Pedrinho e A Chuteira da Sorte, ele tem o longa Além da Lenda, que é o filme, né? O primeiro a ser produzido em Pernambuco. Gente, que incrível estar aqui com vocês. Que bom essa manhã com vocês aqui. E aí, quero que vocês tragam, assim, falem aí, se apresentem, falem de vocês. E a gente já aqui exerce gratidão a vocês por estarmos aqui nessa manhã. Vamos começar com Ulisses. Bom dia, Josi. Ei, bom dia. Escuta direitinho? Sim. Bom, deixa eu dar um bom dia a vocês, Josi. Bom dia a Carolina também, que começou a apresentação. E estender minhas boas-vindas também aos meus colegas de mesa aqui, Itamoni Barros, que eu conheci lá do Rio Content Marketing, na verdade do Rio 2C, né, Itamoni? Que agora, antigamente, era o Rio Content Marketing. E também meu amigo Arthur Mota, que já compartilhamos várias aventuras no Rio Content Marketing, tentando vender projetos por lá. E eu queria também, Carol e Josiane, agradecer o convite, né, que foi feito por mim, por Ana Luísa e por Melina. Eu queria muito agradecer, eu fiquei muito feliz da lembrança, porque é importante esses eventos de animação, especialmente aqueles que ficam fora de São Paulo e Rio, né, que tentam fomentar esse mercado pelo qual eu milito já há 10 anos para fortalecer a animação no Brasil. Então, essa conexão Pernambuco e Espírito Santo é muito importante. Eu fico muito feliz pelo convite. Na verdade, a gente fica grato, né, pelo Capixaba Anima, que traz isso pra gente, essa conexão. E eu acredito que, assim, é uma ponte que já fazia necessário acontecer. E a gente tá muito feliz, assim, de ter você aqui. Gratidão, muita gratidão. Obrigado. E aí, você... É muito bom a gente saber que, assim, a gente está numa mesa de gente que já se conhece. Isso é muito precioso, né? Que vai tornar a conversa bem fluida, bem gostosa, assim. Nessa manhã vai ser um aprendizado divertido, vamos assim dizer. E aí o nosso cérebro aprende melhor. E aí a gente vai... Exatamente. A gente vai ouvir um pouquinho agora da Itamoni falando, se apresentando pra gente. Olá, pessoal, bom dia. Eu agradeço muito o convite da Ana Luísa para participar desse evento. Parabenizo todos por essa primeira edição. É muito legal a gente ver que está se realizando, né, um projeto que faz tanto tempo, que a gente acompanha o pessoal que está gestando esse projeto. E é muito importante, sim, a gente ter em outros estados, né, não ficar só no eixo realmente Rio e São Paulo, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande e a gente tem muitos talentos por aí. E realmente a gente sabe que a animação, a gente, enfim, que é apaixonado, viaja, é um produto que viaja muito e a gente sabe que tem muitos talentos, né, no Brasil afora. Então a gente está super feliz, né, de estar participando aqui desse evento. Então, só me apresentando aqui um pouquinho, né? Eu venho aqui dessa experiência de produção executiva que estou agora na Mono Animation.
mas eu já passei aí por alguns festivais e tive contato aí com diversas frentes de produção, né, até a gente chegar aqui na animação. E estou, enfim, bem feliz da gente poder compartilhar, né, o que a gente está vendo no mercado agora e tal, na abertura desse evento. Acho que é isso. Obrigada. É incrível ter você aqui. Gratidão por você estar aqui com a gente. A gente vai ouvir também um pouco do... Vem com a gente, Arthur, fala de você. Obrigada por estar aqui com a gente. Nada, que isso, eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem aí? Bom dia, pessoal. Agradeço a todo mundo pela participação do evento. A Luísa que convidou, a gente sabe como é que é difícil levantar um evento assim, ainda mais fora do eixo, é uma coisa complicada e é muito legal ver que está funcionando, está dando certo. Eu espero que venham muitos mais, assim, porque realmente é muito importante para o mercado brasileiro como um todo, né? As pessoas verem essa representação de várias regiões diferentes, ver essa conversa que existe, porque essa conversa é real, assim. O Ulisses mesmo falou, né? A gente acabou se encontrando no Rio Chuci, no Rio Contas. A Itamone não conhecia, mas a gente sabe que a gente acaba se esbarrando sempre nesses eventos, assim, porque o mundo de animação é razoavelmente pequeno e o Brasil é muito grande, né? Então a gente acaba se encontrando, são poucas pessoas. É bom sempre compartilhar essa experiência mesmo. E só para falar um pouquinho de quem eu sou, né? Prazer, eu sou o Arthur. Eu sou diretor e roteirista na iMovie, que é um estúdio aqui do estado também. Está desde 2011 batalhando aí com animação aqui no Espírito Santo. Eu também já fiz trabalho de produção pela própria iMovie mesmo, tanto que esses eventos assim, a gente vai mais como produtor mesmo, porque empresa pequena a gente acaba fazendo um monte de coisa diferente, mas eu apoio a direção e a produção das séries que a gente está produzindo. É isso aí. Incrível, e quero saber de vocês, na jornada de vocês, como é que vocês chegam na animação, como é que se deu esse processo assim, como é que se deu o interesse, como é que vocês vieram para a animação? Pode falar, não sei se você quer dar uma ordem. Pode ficar, a gente está na mesa, a gente está no bate-papo. Na verdade, eu entrei na UFES, né, a Universidade aqui do Espírito Santo, em 2007, e mais ou menos com interesse em fazer design, na verdade. Eu entrei no curso de desenho industrial na época, hoje mudou o nome para design, mas com essa mente aberta de universitário, então a gente experimenta de tudo. E logo no ano seguinte eu já comecei a mexer com animação, acabei entrando num grupo de estudos de animação que a gente fez lá. E desse grupo foi evoluindo, a gente acabou abrindo uma empresa depois, já começou a pegar trabalho comercial, fez algumas coisas de publicidade, que geralmente é por onde a maioria das pessoas na animação começa, né? Porque é um mercado um pouco mais aberto para produções menores, mais simples. Então, quando você começa pequeno, geralmente você trabalha na publicidade. A gente foi desenvolvendo e aí passa décadas de produção assim. O interesse já tem desde pequeno, né? A gente cresce vendo desenho animado, vendo filme da Disney, vendo essas coisas todas, então esse interesse sempre estava meio latente ali, né? Mas aí eu descobri realmente estudando um pouquinho e vi que isso é muito legal, eu quero participar desse universo aí. Incrível. Posso falar um pouquinho então aqui? Pode falar. Sequência com o mic aberto. Então, na realidade, eu comecei a fazer faculdade de produção audiovisual, né? E na realidade eu sempre falo que no início do primeiro semestre a gente já tinha que começar a fazer os primeiros exercícios de filmagem, de gravação, e eu queria super trabalhar com direção de fotografia, mas eu peguei uma folha e comecei a anotar o que precisava para fazer a filmagem e fui sendo encaminhada para o setor de produção. E daí até o final do curso não me deixaram mais sair da produção. E eu adorei e tal. Até fiz a parte de fotografia lá, mas o filme acabou ficando sem foco, então fiquei na produção. Mas aí no meio do caminho eu comecei a trabalhar, enfim, em diversos setores, né? Sempre na parte de produção, fazendo curta, longa, os próprios eventos e tal. E aí até que um dia a gente estava fazendo o filme As Aventuras do Avião Vermelho, que eu sou gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e uma das minhas professoras era produtora, precisava de uma pessoa na produção, e eu entrei. Eu não sabia nada de produção de animação, nada mesmo. E naquela época, a gente estava fazendo As Aventuras do Avião Vermelho, um filme totalmente 2D full, na mão, né? E era na mão mesmo, mesa de desenho, quadro a quadro, depois o pessoal escaneava e pintava no Photoshop, era um trabalho gigante.
E ali que eu comecei a descobrir, né, o que era a animação. Então, fiquei trabalhando quase 2 anos nesse filme e depois segui trabalhando com por outros caminhos, até que cheguei no Animamundi, também entrando no Animamundi para fazer a parte de educação. O Animamundi tinha vários projetos, e um deles era uma parte mais ligada ao educacional. E, enfim, ali eu acabei assumindo também a parte de mercado, coordenando o Animafórum. E aí pude conhecer várias pessoas do mercado, né, empresas, players, e resolvi que eu queria voltar para a área de conteúdo, não ficar só nos eventos, né? E aí consegui entrar na Mono Animation, né, em parceria com o pessoal, que agora já fazem 4 anos, e a gente vem desenvolvendo aí séries, enfim, com longas também. Acabamos de lançar o Tarsilinha, em parceria com a Penguin Content, que foi lançado esse ano. Então, sendo uma experiência bem, bem legal. E aí, enfim, eu sou apaixonada por animação e, principalmente, eu fico muito... para mim é muito mais legal assim, trabalhar na parte de produção de animação, porque é um produto, pelo menos uma série de animação, a gente demora 3 anos para fazer. Um longa, 4, mais. Então, é um projeto de planejamento de longo prazo, assim, que eu gosto muito, assim, de trabalhar. Enfim, acho que é isso. Obrigada. E aí, Joseph, eu só queria dar os parabéns para o Avião Vermelho. É um filme que eu adoro, Itamani, do nosso amigo Fred Pinto, que é um cara muito generoso, foi muito importante no começo aqui da Vilcine. Gosto muito dele e do filme. Eu fui no cinema assistir, passou aqui em Recife na época, e eu tive o prazer de assistir. Minha vida, Josi, foi muito feita por acasos, né? Eu, quando fui fazer a faculdade, no longínquo ano de 2000, não tinha nenhum curso de cinema. Eu sempre quis contar histórias. Eu sempre tive essa vontade de contar histórias. Eu lembro que com minha mesada, eu juntava dentro da mesada. A primeira coisa que eu comprei na vida foi uma câmera filmadora Samsung. Eu gostava de registrar, filmar, talvez até ser diretor de fotografia como Itamani. Assim, eu queria muito contar histórias, era uma coisa que fazia parte da minha vida. Eu cresci anotando as ideias para escrever roteiros. E aí, quando fui fazer vestibular, disse, não, quero fazer algum curso ligado a essa área, só que não tinha em Recife na época, nenhum curso de cinema. E aí, na minha inocência juvenil, Josi, eu acabei optando por jornalismo. Eu falei, não, jornalismo tem tudo a ver, né? Sabia eu que estava totalmente errado, né? Tipo, não tinha nada a ver. Só que acabou que eu me apaixono fácil, Josi. Aí acabou que eu adorei jornalismo, acabei me identificando muito, fui trabalhar em TV, então era muito próximo do que eu queria também. Aí acabei ficando por muitos anos trabalhando em redação de televisão, me possibilitou viajar por vários lugares do Brasil para fazer reportagens, gostava muito. Só que sempre ficou ali escondidinho, ficou ali, poxa, quero fazer cinema, eu quero fazer cinema, eu quero fazer cinema. Em 2011 surgiu a oportunidade de eu entrar num curso, numa graduação de cinema, só que aí novamente era um curso de cinema de animação, mas eu fiz, não, acho que é parecido com cinema, eu vou. E acabou que eu estava errado de novo, né? Não tinha nada a ver com o cinema live action, mas novamente eu me apaixonei, assim, eu sempre gostei da animação, mas eu nunca me imaginei trabalhando nessa área, mas eu completamente apaixonado pela animação. Eu disse, não, pera, larguei o jornalismo e fiz assim, não, eu quero me dedicar à animação, assim, como eu não tenho muita paciência para ficar animando mesmo, eu acabei me dedicando mais à parte de produção, de roteiro, e aí teve até um professor, Josi, que na época comentou comigo, que eu estava meio angustiado, disse, poxa, eu gosto muito de animação, estou apaixonado, mas eu não tenho muita paciência de ficar animando, eu venho do jornalismo, de TV, então é aquela loucura. E aí eu lembro que ele falou assim, mas Ulisses, você pode ajudar a animação, não necessariamente sendo animador, né? Porque a animação é uma cadeia muito mais completa do que só o animador, então você pode atuar em outras frentes. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, fiz, pô, realmente. Aí eu comecei a estudar, fui várias vezes a São Paulo, na época não tinha o Zoom para ajudar a gente, então a gente tinha que ir presencialmente fazer curso, então fui várias vezes a São Paulo para fazer curso, me especializar mais na questão da produção executiva, alguns cursos também na área de roteiro, escrita para criança. E aí eu comecei a ver, não, realmente dá para seguir nesse caminho. Fui percebendo que havia uma necessidade de profissionais
mais ligado à produção executiva, especialmente na área da animação aqui em Recife, né, praticamente não tinha ninguém, e aí eu fui vendo que dava, né, então em 2012 eu, junto com 2 amigos, resolvi montar um estúdio de animação, né, na verdade uma produtora, não foi nem um estúdio, foi uma produtora, né, que foi a Vilcine. Só que aí tinha uma dificuldade muito grande porque a animação é cara, né? Você não tem esse orçamento, não tem um pai rico, então não tinha como começar assim, a fazer animação. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, a gente vai fazendo o que aparecer, né? Então a gente filmava de tudo mesmo, o que aparecia a gente filmava, e eu tentava colocar a animação dentro desse projeto. Então eu fui fazer, por exemplo, um vídeo de uma loja que vendia travesseiro e eu fiz um pedaço do filme em animação. Então eu encaixava onde era possível, assim. A galera ficava meio assim, animação. Eu falei, não, vai ficar massa, pô, dizer pro cliente, vai ficar legal, você faz um trecho aqui de animação e tal. Então eu saía colocando animação em tudo que é ponto, e isso foi cavando, a gente foi gerando deu para criar um demo reel depois de um tempinho, porque a gente começou a juntar essas cenas. E aí, não, agora dá. E aí, obviamente, também foi formando uma rede de contatos, né, de outras pessoas que faziam animação, né, e aí a faculdade me ajudou muito nisso também, de encontrar, né, outras pessoas que queriam fazer animação em Recife. E aí surgiu a oportunidade em 2014 de fazer o primeiro projeto realmente de animação, que foi uma série chamada Turma do Zé Alegria, que eu tenho muito orgulho de ter feito, mas eu costumo não mostrar muito, porque foi aquele processo de aprendizado ali de 2014, 2015. Entendo. E aí, pronto, a partir dali a gente começou a emendar um projeto no outro, as coisas começaram a caminhar, né? Também tive a felicidade de ter um contexto nacional muito melhor, né, do que imagino quem queira começar hoje, porque a gente tinha democracia no Brasil, a gente tinha respeito às diferenças, a gente tinha Ministério da Cultura, a gente tinha uma série de mecanismos, né, que ajudavam você a crescer, especialmente que estava nessa área. E aí, como tinham editais alguns específicos de animação, a gente começou a aprovar projetos, e aí culminou hoje no longa-metragem, que é o primeiro longa de animação de Pernambuco, que está em cartaz nos cinemas, e que aí, ao longo da nossa conversa eu posso detalhar mais, porque é um processo também muito diferente, né? Porque Sim. você tem o processo de captação dos recursos, tem o processo de produção do filme, e tem o que para mim é o pior momento, acho que estamos ali, deve saber muito bem, que é a distribuição do filme, né? Tarsila chegou aos cinemas esse ano também, né? Então eu imagino que ela também está com a memória fresca dos problemas que é lançar um filme comercialmente no Brasil, né? Ainda mais um projeto de animação, né, infantil, que tem uma concorrência bem mais acirrada até do que outras linguagens. Mas aí esse é papo para depois, quando vocês quiserem a gente fala mais um pouquinho. Obrigada. É incrível ouvir a jornada de vocês, porque na jornada de vocês, todos que estão nos assistindo, eles podem ter, né, e vislumbrar várias rotas. E aí eu quero pegar a fala assim, do Ulisses e perguntar para Itamone, visando assim, né, as pessoas mesmo num todo, para quem está começando, que é mesmo essa semente de lançar isso. Fala pra gente, assim, compartilha com a gente dentro da sua pesquisa que você já fez, né? O que são as leis de incentivo e como elas estão, como é que está funcionando na sua perspectiva, que você traz assim dessas pesquisas, o que você identifica? Pronto, estava mutada aqui, desculpa. Tudo bem. Tá falhando um pouco a conexão, mas eu acho que eu entendi a pergunta, né? Que a gente tá falando um pouco das perspectivas das leis de incentivo. Bom, na realidade, as leis de incentivo são fundamentais, né? Para a gente realmente começar, né? Principalmente para as produtoras menores, né? De a gente ter uma saída de como a gente começar a desenvolver os projetos, né? Muito bem colocado pelo Ulisses ali, que a gente até teve uma época bem próspera, em que a gente tinha várias frentes de fomento, né? E é importante para a gente realmente ter as frentes de desenvolvimento, produção, distribuição. A gente tem editais de coprodução, para que a gente realmente possa ir
acessando esses incentivos conforme o projeto vai caminhando, conforme a empresa também vai crescendo. A gente não vai começar justamente acessando um edital de coprodução internacional, por exemplo. A gente vai passar pelas diversas fases, né? É importante que a gente tenha esses incentivos ao longo do caminho. E também a diversidade, né? Até na época do Ministério da Cultura, a gente tinha um edital muito bacana, que era para curta-metragem, que era um edital a fundo perdido, que a gente chama, né? Que a gente, na realidade, recebe o recurso, presta contas, mas a gente não precisa devolver o dinheiro, como é hoje com o fundo setorial, né? Que a gente precisa... o fundo setorial se torna sócio do projeto, né? E aí, conforme a gente vai comercializando esse projeto, e as receitas vão sendo divididas com o fundo setorial, que é uma forma de incentivo bacana também, só é diferente. Mas, às vezes, quando a gente está nesse começo, né, esses editais para curta-metragem, fundo perdido, eram muito legais. E justamente a gente ter diversas fontes de fomento, não só federal, né, estadual, municipal, que podem fomentar as regiões também, até para a gente ter essa diversidade. Uma coisa bacana que está acontecendo nos incentivos federais agora é ter uma espécie de cota regional, né, para que realmente o incentivo não seja concentrado no eixo Rio-São Paulo. Ou no eixo que tem mais produtoras, que no caso é esse, Sim. por enquanto, né? Mas a gente vê isso como fundamental, assim, até nas pesquisas, né, a gente consegue ver que realmente os estados que tiveram mais esse incentivo para as produtoras são os que conseguiram se despontar, né, e ter realmente um mercado mais estruturado, né. A gente sabe que o mercado no Brasil como um todo ainda tá caminhando, a gente vem crescendo faz bastante tempo. Ano após ano a gente vem crescendo, apesar de todos os pesares. Mas a gente ainda tem bastante que caminhar, né, para ter um mercado fluido no Brasil, em que a gente consiga ter uma produção, realmente emendar uma produção na outra, né. A gente fica bastante tempo captando, e às vezes a gente consegue até captar com o canal de TV, né, que pode usar um incentivo, e a gente barra na agência de fomento, né, que é a Ancine, que tem todo um processo burocrático. Às vezes a gente já conseguiu dinheiro com o canal, ele já está esperando que a gente produza num certo tempo para colocar na grade, mas a gente tem mais o tempo da agência, que às vezes demora 2 anos para liberar o recurso. E aí isso realmente é um desafio para as produtoras conseguir se manter nesse período em que a gente se programa com uma equipe para receber o dinheiro e produzir a série, e a gente não está com o recurso liberado, né? Não sei se eu esclareci toda a sua pergunta. Sim, mais foi alguma incrível. coisa. Dentro disso, quero perguntar ao Arthur, voltado para aqui para o estado, qual a sua visão dentro dessas leis, dessa dinâmica que a gente vive aqui no estado? Fala pra gente. Então, eu acho que muito importante mesmo que a Itamone falou, né? Eu acho que, mesmo pensando no nosso estado, a gente ainda tem que abrir os olhos mais para o âmbito federal como um todo, né? Porque, querendo ou não, a maior parte das leis de incentivo, elas estão no âmbito federal, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar esses investimentos que são feitos com base nas regiões do Brasil também, né? Com esses descontos, com esses incentivos que tem para cada região diferente. E até em questão de se unir com outras regiões, né? Porque o próprio eixo também já tem esse desenvolvimento, mas fora do eixo, as regiões costumam se unir. O Nordeste tem um conjunto de empresas que se unem de todos os estados. A gente em Minas se juntou com o Sul também para poder desenvolver editais que têm essa valorização para as regiões diferentes. Então acaba que a gente não está sozinho, né? Até porque o Espírito Santo é pequenininho, então não faria sentido a gente brigar sozinho por isso num país desse tamanho, né? Mas a gente tem produções estaduais também. A gente tem editais estaduais que vale a pena dar uma olhada. A maioria deles são voltados para a cultura em geral, né?
O que também, assim, faz muito mais sentido, ainda mais por sermos pequenos mesmo, a produção cultural como um todo, ela tem que ser mais valorizada e ela é de um valor imensurável, assim, né? Tanto que, se não fosse, a gente não consumia filme da Marvel e essas coisas, assim, do jeito que a gente consome hoje, né? Então, ele tem o poder da cultura de se espalhar por todo mundo é muito grande, né? Mesmo que financeiramente, né, economicamente, não dê tanto resultado assim imediato. Então, a gente tem esses editais culturais que são para valorizar a cultura do Estado e a gente está brigando para poder ter mais coisa de animação, né? A Secult agora, nos últimos anos, começou a produzir editais com foco em animação, primeiro colocando animação no live action também, depois com algumas especificações mais da animação mesmo, para poder facilitar o desenvolvimento da animação, porque apesar de fazer parte do visual, a nossa configuração de trabalho é um pouquinho diferente, né? Ela dá muito mais trabalho, dura mais tempo, acaba tendo um custo maior, mesmo com animações de produção mais simples, ela tem um custo maior. E aí, então, faz diferença, assim, ter editais que trabalham pensando nisso, né? Pensando nessa diferença de produção. Porque é difícil você encaixar, às vezes, um orçamento e um tempo de produção de um filme live action num filme de animação, né? A animação acaba perdendo nisso aí. Quando não tem voz para discutir essas políticas públicas, né? Mas, felizmente, aqui no estado hoje a gente está com mais editais. Se eu não me engano, esse ano já saiu o edital da Secult, que tem animação também. A gente não participou porque a gente já está com outras produções, mas espero que tenha muita gente participando e que cada vez mais tenha esse interesse pela animação, né? Eles estão começando a colocar a gente nas bancas avaliadoras também que entendem da animação. Isso faz diferença até para as próprias narrativas, né? Porque o jeito de se contar a história na animação, ele também é um pouquinho diferente, né? Tem que aproveitar que a animação pode explorar a fantasia de um jeito muito mais amplo do que o live action permite, até porque a parte do live action que permite fazer fantasias mais mirabolantes assim depende muito uma área que é meio tangente à animação também, de efeitos especiais e tudo, que também tem um custo muito alto, é uma produção difícil no Brasil, então acaba que a gente, a animação, acaba pegando toda essa parte narrativa mais fantasiosa para poder conseguir explorar esse lado que o pessoal do live action não tem muitos recursos para fazer também, né? E aproveitando isso, Ulisses, fala pra gente, então, agora, dessa produção do seu filme, como se deu esse processo, já que a gente está aí falando de leis e de produção. Fala pra gente desse processo. Eu acho realmente Arthur e Tânia apresentaram bem, né? Assim, só para contextualizar um pouco, José, a parte aqui de Pernambuco, a gente também tem a dificuldade de acessar as leis federais, né? Porque você tem uma dificuldade pelas grandes empresas não estarem aqui em Pernambuco, então você tem muito menos acesso ao poder decisório dessas grandes empresas, que acabam sendo elas que investem, né, nas leis de incentivos. A gente tem aqui em Pernambuco uma lei estadual própria para a cultura, que virou lei em 2014 e 2015, que é o Funcultura, que é o Fundo de Cultura de Pernambuco. Ele tem sido um braço importante no fomento do audiovisual e da cultura pernambucana. Tanto é que Pernambuco tem se destacado de maneira muito forte nos festivais, tanto no Brasil como no exterior, né? Você teve Bacurau, que também fez um sucesso de bilheteria também muito expressivo em 2019. Então, acabou que o audiovisual pernambucano, que já é um audiovisual histórico, de certa forma, né? A gente é pioneiro no Brasil em vários aspectos, e no audiovisual, nos últimos anos, a gente teve Funcultura, que foi um fator, um vetor importante desse fomento, e acabou que alavancou a produção pernambucana, né? Especialmente nesse período de escassez federal, a Funcultura acabou sendo um elo importante. Mas mesmo assim, tem sido ainda um ponto da gente ter muita luta, sabe, Josi? Porque assim, mesmo a Funcultura, ele não era adaptado, ainda não é, de certa forma, para a animação, né? Então, em relação a prazos, tipo, o prazo para você fazer, às vezes, uma série era 1 ano. Não faz sentido. Ninguém faz 1 ano uma série de animação. Os valores também eram defasados, eram bem diferentes. Assim, na verdade, eles eram iguais às outras linguagens, quando na prática não pode ser. Então, a própria comissão de seleção do Funcultura acabava não sendo uma comissão que vinha da área de animação. Então, às vezes, eram pessoas que não tinham nenhuma sensibilidade sobre animação, né? Teve, por exemplo, uma vez um episódio que o projeto da gente não foi aprovado, né, e aí eu fui buscar o relatório e o cara disse que não aprovou porque era muito parecido com a Disney. Tipo, eu não consegui entender se isso era um elogio ou era uma ofensa, mas o fato é que a gente não passou, né? Mas porque eram pessoas que não vinham do histórico de animação, né? Eram pessoas que talvez tivessem outro caminho de vida, que é legítimo, mas a gente sentia muito essa falta. Então, houve um movimento muito forte aqui em Pernambuco para que
houvesse uma mudança, pelo menos um pouco, né, parcial, no perfil da comissão, e isso tem acontecido nos últimos anos. Isso refletiu no número de aprovações, né, de animação, e também os valores e o prazo, né? O prazo, hoje eles são muito mais, apesar de não ter mudado na lei, mas eles são muito mais sensíveis hoje à prorrogação de prazo, porque eles entendem já que a animação ele tem suas características próprias. Então isso é uma luta que vem de anos, e eu acho importante, no caso do Espírito Santo também, né? Arthur está apresentando isso, acho que é importante essa luta mesmo, essa militância diária, para que os gestores públicos tenham um pouco mais de sensibilidade em relação à nossa animação. Mas falando do filme, que é isso sim que a gente gosta de falar, né, Josi? Momento Java aqui vender nosso peixe. Então, além da lei do filme, ele está em cartaz, né? A gente está em mais de 30 cidades, me orgulha bastante, porque é um filme independente, feito com distribuição praticamente independente. A gente tem uma distribuidora que é a Boulevard Filmes, que fica em São Paulo, que também é da gaúcha Letícia, né, conterrânea de Itaúni, né, então, que tem feito um trabalho bacana, mas eles também são independentes, então, assim, é uma luta, um dando a mão ao outro e vamos em frente. Mas estamos muito felizes, assim, é um projeto que já nasceu, na verdade, como uma série de TV, né, a gente aprovou no saudoso edital das TVs públicas, né, que é o PRODAV, no caso nosso, do Nordeste, é o PRODAV 09, que ele é um edital, na verdade ele não existe mais hoje, infelizmente, né, mas ele é um edital regional, então todas as 5 regiões geográficas do Brasil, ele tinha um edital próprio e a região só concorre com a região. Então isso para a gente lá no início, ali em 2016, foi muito importante, porque a gente, obviamente, só concorria com projetos do Nordeste, e o valor era o mesmo para todas as regiões, então acabou que a gente conseguiu aprovar a série, da série a gente começou a produzir livros, a gente já tem 9 livros publicados do Além da Lenda, a gente tem podcast, programa de rádio, acabou expandindo isso, e obviamente que a gente também queria chegar nos cinemas, e aí a gente participou acho que 2018, eu estava inclusive no Rio Content Market, com o Arthur inclusive, acho que não lembro se eu comentei contigo, mas eu estava naquele Rio Content Market, eu e o Gustavo, que é meu sócio, e eu lembro que eu voltava à noite do Rio Content Market para revisar o texto, revisar o roteiro, para poder fazer a inscrição, porque coincidiu ali a inscrição do edital do Ministério da Cultura, de baixo orçamento, eles lançaram a linha de baixo orçamento infantil, né, que era o BO infantil, e aí a gente conseguiu acessar, né, e 9 projetos foram aprovados, e a gente teve a felicidade de ser um deles. Começamos a produzir, né, a gente produziu ali ao longo de 2018, 2019, e 2020, quando chegou a pandemia, a gente já estava na fase final, então a gente não foi muito impactado na produção pela pandemia, né? Iríamos lançar o filme no ano passado, 2021, mas a pandemia não permitiu. E esse ano a gente conseguiu chegar nos cinemas, a gente lançou o filme em agosto, porque é o mês do folclore, né? E aí só fazendo uma contextualização, Além da Lenda é um projeto que fala sobre o folclore, só que de uma maneira diferente, né? A gente tenta trazer um caráter bem mais divertido, engraçado, né? Com muito mais ação, a gente dá uma roupagem, né, de muito mais ágil, jovem, sabe, muito mais contemporânea para o universo do folclore, né? Então a gente trouxe para o cinema agora em agosto, estreou dia 4, a gente começou em 10 cidades do Brasil, na segunda semana a gente já ampliou para 12, e agora a gente já está em quase mais de 30, na verdade, mais de 30 cidades, né, no Brasil inteiro, nas 5 regiões do Brasil a gente infelizmente não está no Espírito Santo, mas a gente está em várias cidades do Brasil, então isso nos orgulha bastante, já estamos na 3ª semana em algumas dessas cidades, né, o que também é muito bacana. E aí, Josi, tem umas coisas engraçadas que acontecem, né, porque, por exemplo, a gente tem uma luta em glória, né, você fazer cinema no Brasil, tanto pela produção, né, que ela já é mais complexa também, mas a distribuição é algo muito complicado, porque você está, no caso da gente, a gente concorreu, de certa forma, com os Minions 2 e com Liga dos Pets, né, ou seja, 2 filmes que têm, né, um P&A, uma publicidade gigantesca, né, você tem grandes grupos de mídia por trás, né? A gente sozinho, coitado, está tentando lutar contra eles, e aí é muito engraçado, porque primeiro você tem a dificuldade de programar o filme, né? Porque só para quem não está muito familiarizado, quando você lança um filme no cinema, você tem a produtora, você tem a distribuidora, mas você tem, na verdade, a decisão final por parte do programador, que são as redes de cinema. Então, no final de contas, é ela que decide se vai colocar seu filme ou não. A gente dá uma data, eu quero estrear dia 4 de agosto.
Mas se nenhum cinema programar, você não estreia dia 4 de agosto, né? Você só estreia no dia que eles querem que você estreie, se eles quiserem que você chegue nos cinemas. E aí tem todo um processo de negociação que não é simples, é bem complexo, né? Então, aí a gente conseguiu algumas salas, mas aí o feedback tem sido bacana, a gente está aumentando esse número de salas, o que é bem legal. Mas, de qualquer forma, é muito duro, porque, por exemplo, a gente estreou em algumas salas e, assim, era uma sessão, 2 horas da tarde, assim, então é difícil você gerar público quando você só tem uma sessão às 2 horas da tarde, assim, né? Então é bem complexo, assim, eu acompanho algumas sessões, obviamente só as de Recife, né? Mas eu vou, e aí a sessão era 2 horas da tarde, eu cheguei lá de 1, o cinema estava fechado ainda, ou seja, é complicado, assim, tipo, abre em cima da hora, você tem que saber que existe. No painel de venda de ingresso, por exemplo, quando você entra, né, fica lá em destaque os filmes, não fica o nosso em destaque, pelo contrário, os do concorrente é que ficam em destaque. Para você encontrar o Além da Lenda, você tem que clicar 2 vezes, você clica lá em cima, em cartaz, aí vai aparecer lá todos os filmes, você tem que ir para a segunda página, aí vai estar lá o Além da Lenda. Uau. Então, assim, é muito injusto, assim, é complicado, sabe, você concorrer com tudo isso, ou seja, as pessoas precisam saber que seu filme existe, então você precisa de um investimento em marketing muito pesado para ter alcance, né, para ter musculatura de alcançar muita gente. Você precisa, segundo, fazer com que as pessoas conheçam seu filme e queiram ir assistir, né, e queiram ir ao cinema. E chegando lá no cinema, você tem que ser lembrado que o cara escolhe o seu filme, porque ele pode chegar lá para assistir o teu e acabar assistindo Liga dos Pets. Então isso acaba sendo uma concorrência muito desleal, sabe? Então eu acho muito importante a gente também refletir sobre as várias cadeias. Eu acho que a Moni foi muito feliz quando ela falou. Antes a gente tinha uma linha de financiamento para o desenvolvimento, para a produção, para a distribuição, para a coprodução internacional. E esse amadurecimento da cadeia que houve foi muito importante. Só que algumas coisas ficaram paradas no tempo, especialmente começaram algumas delas ainda no governo Temer e se agravaram nesse atual governo. E aí acaba que, por exemplo, a cota de telas, que é algo importante, é um instrumento importante para você preservar um pouco de espaço para o cinema nacional, é importante, porque assim, o nosso filme tem dado um feedback muito bacana por parte de quem assiste, né, tanto da crítica como do público, mas o problema é que as pessoas não sabem que o filme está, né, porque muitas vezes o filme não está mesmo, como é o caso aí de Vitória e a região do Espírito Santo, e outras vezes quando está, você não consegue ter um mínimo de espaço, assim, você só tem uma sessão nos horários péssimos, sabe, escondido no player de venda lá do ingresso, então é uma cadeia complicada, mas é prazeroso de qualquer forma quando você consegue ver. Poxa, a gente estava em Porto Alegre ontem mesmo, então, o pessoal, uma professora do Rio Grande do Sul mandou mensagem para a gente, como é que eu faço para assistir aqui em Porto Alegre, porque acompanhando nas redes sociais a repercussão, o pessoal de Goiânia também entrando em contato para falar do filme, porque está lá em cartaz também, então assim, é muito bacana, sabe, eu acho que apesar das dificuldades, eu acho uma experiência legal, você vê o filme no cinema, você vê as crianças interagindo, sabe, a repercussão é algo bem legal também. Incrível essa jornada que você traz pra gente. Você traz esse pós-pandêmico, assim, né? Você traz esse cenário. E eu aproveito para perguntar a todos vocês se vocês percebem, assim, os desafios, eles aumentaram nesse cenário. Ele é mais desafiador hoje, agora, com esse cenário aí, enquanto produção, né? Enquanto todo o processo. Ou vocês acham que não? Qual é a visão de vocês em relação a esse cenário mesmo que a gente está vivendo, não só político, mas também ainda a gente tem que lidar aí com esse cenário pós-pandêmico? Com certeza. Posso falar aqui, Arthur? Pode falar. Pode falar, então. Obrigada. Então, realmente, né, a gente está aqui falando de incentivos, e isso, obviamente, é um cenário político, né, como a gente está falando aqui na mesa, o Ulisses também, a gente está num cenário realmente bastante desafiador, né? A gente já vinha digamos assim, num declínio, né? Conforme os governos que o Ulisses vem falando, e isso é notável pela paralisação da agência. A gente tinha o Ministério da Cultura, não tem mais isso daí. Enfim, não tem muito nem o que falar de realmente ver como está um declínio. E a gente esperava que, com a questão da pandemia, teoricamente, o setor da animação foi o menos
afetado. Assim, e foi mesmo, porque na realidade a gente conseguiu produzir, mas a gente conseguiu produzir o que a gente estava produzindo, o que a gente já tinha captado, o que a gente não tinha ficou ainda mais desafiador. E, claro, é uma questão à parte para a gente falar como a gente teve um desafio de adaptar toda essa produção remota também, mas realmente, de fato, a gente não teve que não ir para um set de filmagem e abrir câmera, como foi o caso do live action. E a gente esperava, o setor como um todo, que nesse período da pandemia, como a gente tem um fundo setorial que tem um dinheiro lá que já está parado, que fosse distribuído, né, óbvio, de alguma forma, para que todo mundo tivesse acesso e pudesse se manter nesse período da pandemia, o que não foi feito, muito pelo contrário, muitos editais que já estavam ganhos, o dinheiro já estava alocado, digamos assim, não foi contratado, né? E a gente mesmo teve um edital que a gente foi contemplado no final de 2018, dezembro de 2018, a gente recebeu um e-mail, foi contratado, e a gente demorou 2 anos. Foi início de janeiro de 2021 que entrou o dinheiro na conta. Então, imagina, já estava contratado. A gente podia... É um projeto que podia ter nos ajudado a passar por essa fase também. E assim, muitas produtoras que a gente sabe, inclusive de live action, também acabaram fechando por conta de já ter, inclusive, coisas contempladas que não foram contratadas, que o dinheiro não foi liberado. Então, realmente, nesse período de pandemia, a gente esperava um suporte governamental do audiovisual como um todo que não teve, né? Então, a gente realmente está num cenário bem desafiador. Antes de falar ainda de como a gente se organizou nesse período, trazendo aqui um pouco mais, voltando um pouco mais ainda no cenário político, econômico, a gente vê que a animação em si e também a questão de séries, e aí como um todo, deu um salto muito grande com a Lei 12.485, lá de 2012, que abriu uma janela, né, de cotas obrigatória para as TVs pagas exibirem conteúdo brasileiro, né? No início foi tudo um pouco atrapalhado, mas isso possibilitou uma janela para que a gente tivesse uma especialização muito grande do setor e começasse a trabalhar com série, que até então a gente tinha uma tradição de trabalhar com curtas, longas metragens, e para a gente entrar numa grade de TV, é muito melhor que se tenha uma produção serializada, porque a TV consegue programar lá a longo prazo. Isso abriu também bastante espaço para animação, né? E aí a gente começou a se especializar desse jeito. Então, a gente vinha num crescente, para além das cotas, e outras questões, mas o brasileiro começou a se ver na tela, né? Ver seu conteúdo. Os canais começaram a ver que a gente tinha capacidade de produção, conseguia entregar produto de qualidade, né? Então, a gente subiu num outro nível de relacionamento que fez com que várias empresas dessem um salto, né? E que hoje os canais contratem os conteúdos não só pela obrigatoriedade, mas sim por uma predileção, por uma questão de audiência, né? Então, a gente realmente vinha num crescente que, nesses últimos anos, deu uma parada aí e nos fez decrescer, mas a gente é assim, muito otimista, né? Espera que o ano que vem está chegando e que tudo mude. Mas falando de como a gente se adaptou aqui na questão da pandemia, realmente como a gente trabalha basicamente com computador, foi teoricamente uma coisa mais fácil, né? Leva as máquinas para casa e trabalha. A gente, pelo menos na Mono, a gente já trabalhava com alguns colaboradores remotos, né? Mas a gente teve que fazer toda uma mudança de servidor para fazer servidor na nuvem e tal. Mas a gente teve que ir atrás de ferramentas de gestão online, porque a gente não estava usando muito antes, né? Então, a gente tinha aqui ferramentas de chat que a gente já usava internamente no estúdio, mas a gente teve que buscar alguma outra coisa que atendesse melhor a gente
enfim, que tivesse uma outra estrutura, e a gente foi atrás, ferramentas de gestão, mesmo de tarefas, e justamente da gente se organizar e de fazer reuniões e pautas, em que a gente pudesse estar em contato, porque no estúdio a gente tinha uma outra dinâmica, né? Virava para o lado ali, acompanhava como é que o pessoal ia realizando. Então, foi mais fácil, porque a gente não tinha que abrir câmera, mas teve um períodozinho aí, eu acho que de adaptação. Hoje a gente está, pelo menos na Mono, com 100% da equipe remoto. A gente permanece com a sede, com as máquinas e os ares condicionados ligados, porque a gente tem muita gente acessando máquina online, a gente tem a Render Farm interna, mas a gente está trabalhando com colaboradores de diversos lugares do Brasil e do mundo também. A gente está expandindo com gente em outros lugares. Fiz uma salada aí, mas acho que respondi. Foi ótimo. Dentro da perspectiva, né, pensando nesse cenário que a gente tem, queria ouvir vocês, voltado para o estado de vocês, qual é a perspectiva, quais seriam os passos, se vocês fossem dar passos, assim, dentro da experiência que vocês já adquiriram até aqui, quais são os passos que vocês dariam, assim, para quem tá aqui, inclusive, gente, manda pergunta no chat, aproveita, manda pergunta no chat. Eu queria estar começando agora e ter tido essa oportunidade, sabe, de ouvir vocês, assim, teria mudado a minha vida, teria mudado minha jornada de verdade. E aí aproveita, gente, manda pergunta no chat, que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas de vocês. E então, eu quero que vocês tragam isso, assim, pra gente pensar dentro do estado de cada um de vocês, nesse cenário que a gente tem, seja político, seja pós-pandêmico. Quais são os passos? A gente está aqui com gente que está começando, com gente que já tem uma jornada, e aí eu penso que ouvir vocês, isso é muito importante. Se vocês, dentro dessa caminhada que vocês têm, se a gente tivesse aqui, estamos numa mentoria, o que vocês, como mentores, nos diriam? Eu acho que, falando um pouquinho da realidade capixaba primeiro, então, eu acho que, assim, tem várias alternativas que aí depende até do que você quer fazer em animação especificamente, né? Porque se você quer simplesmente trabalhar como animação, como profissional especificamente, hoje está um pouquinho mais fácil, apesar de todos os problemas, por conta desse trabalho remoto, né? Como o Itamoni falou, hoje vários estúdios estão trabalhando com gente do país todo. A gente está na mesma situação, né? No nosso estúdio, o espaço físico existe, mas só tem as máquinas renderizando lá, está todo mundo em casa trabalhando nos computadores próprios, né? Então, essas produções já acontecem assim faz um tempo até. A animação tem essa vantagem por ser feita no computador. Desde que a gente começou praticamente, a gente conseguia ter colaborador com gente de outros estados, de outros países. Então, se a pessoa quer meio que se inserir no mercado de animação só como um profissional, às vezes, quero ser um animador, quero ser um roteirista, quero ser um finalizador, quero trabalhar com pós-produção, o que for, ela tem essa possibilidade hoje que não tinha um tempinho atrás, ou tinha menos, de poder trabalhar para qualquer lugar do país, ou até do mundo, né? Tem muita gente também que acaba sendo um problema para a gente que está aqui, mas tem muita gente que fica tão boa que eles começam a trabalhar para fora do país, né? Às vezes está morando no Brasil ainda, mas está trabalhando para grandes estúdios em Los Angeles, em Nova York, em Londres, onde seja, né? Então, a pessoa sabendo inglês, ela consegue se virar assim também. Então, como profissional, acho que tem essas possibilidades muito grandes para a pessoa se especializar de forma online, começar a trabalhar de forma online e viver a vida dela toda assim, né? Agora, para quem está começando a parte mais empresarial, que já é uma dor de cabeça bem diferente, tremenda, assim, aí tem que se virar um pouquinho, principalmente com leis de incentivo, com algumas áreas que dão essa abertura para quem está começando na animação, como a publicidade, né? Como a animação é um negócio caro, a gente sabe que é difícil realmente começar pequeno. A ideia é, o máximo possível, começar sempre pequeno. Eu sempre falo pro pessoal que me pergunta se vai abrir empresa hoje. Evita começar com espaço físico quanto puder, porque é caro, aluguel, conta, computador, não sei o quê. Você acaba botando isso de cara, logo tendo que pagar essas contas caras, você não consegue se virar muito bem, né? Ainda mais hoje com o trabalho remoto, cada um fica em casa e vai juntando dinheirinho para quando realmente precisar de um espaço físico, você evoluir a empresa mais rápido, né? E essas leis de incentivo são importantíssimas, né? Assim, e acho que é até bom reforçar que não é uma coisa brasileira, não é uma coisa nossa, que só os artistas brasileiros ficam brigando por isso. Isso existe no mundo inteiro, né? Todos os países praticamente têm leis de incentivo, muito parecido com as nossas, inclusive.
Até os Estados Unidos mesmo, Hollywood só existe onde existe por conta de incentivo fiscal deles criarem estúdios da Califórnia. Hoje em dia, a maioria das filmagens é feita em Vancouver porque eles dão mais incentivo ainda, né? Então, os artistas estão sempre buscando incentivos em todo canto porque é praticamente assim que se produz cultura, né? Então, tem que buscar esses incentivos, estudar um pouco isso também. E é uma parte, né, meio chata para quem vem da cabeça de artista, né? Tem que ficar lendo edital, tem que ficar lendo um monte de N da Ancine, que é uma burocracia até um pouco mais exagerada do que precisaria ser, né? Mas a gente acaba tendo que ficar lendo um monte de instrução normativa, aí eles mudam regras, tem que ficar entendendo como é que funciona, ler edital, fazer curso sobre como produzir edital, como produzir uma bíblia, como desenvolver sua série, desenvolver seu filme. É uma parte chata mesmo, mas para quem quer se aventurar nessa parte inteira de fazer uma empresa, começar a montar um estúdio, uma produtora aqui, tem que pegar pesado nessa área mesmo, porque não tem muito para onde fugir, né? Aí eu sempre recomendo o pessoal que às vezes começa pequeno com produções próprias, tentando buscar uns editais pequenos onde seja mais fácil até esse diálogo mesmo com a banca, com os outros produtores que estão trabalhando ali perto. E aí crescendo aos pouquinhos assim. A gente tentou fazer um pouquinho diferente e tomou grandes patadas ao longo do tempo assim. A gente veio da publicidade, logo de cara já queria fazer séries gigantescas e começou a entrar no Reconta de conversar com o canal, e os canais falavam, mas peraí, quem são vocês? Como é que vocês podem me garantir que vocês vão entregar isso? Então, é uma coisa que vai além até de qualidade de produto e tudo, porque isso a gente, pelo menos, sempre teve um feedback muito legal, assim, de que as nossas histórias estavam muito legais. A gente apresentou o pitch no palco em Rio Contas, todo mundo adorou, e ia para canal de fora e tudo. Mas, no fim das contas, né, nenhuma empresa vai, assim, nenhum canal vai deixar de fora essa parte empresarial bem estruturada para eles terem essa garantia de que vai ter que ser entregue, né? Porque é caro para eles, assim, é um produto complicado também. A produção é longa, então não dá para poder simplesmente falar, prometer sem ter essa garantia, né? O próprio Campo Estúdio, eu conversei um pouquinho com a Joana Henrique há alguns anos, e ele estava falando da dificuldade que foi na hora que eles tiveram que lançar a série do Irmão do Jorel, né? Do primeiro ano com o Cartoon, que também foi um dinheiro incentivado, e eles já tinham contrato fechado com o Cartoon, já tinha prazo para poder entregar a série, mas o dinheiro não saía. E o que você faz numa situação dessa? A empresa vai quebrar, né? Então eles tiveram que pegar empréstimo, e tiveram uma dor de cabeça tremenda para poder resolver isso. E essa é uma parte meio chata, assim, que acho que é sempre bom ficar de olho, porque esse dinheiro público ele já é um pouco lento, assim, sempre foi. Pelo menos desde que a gente se entende como empresa, ele sempre foi um pouco devagar. O pessoal fala que a cada ano vai ficando um pouquinho mais devagar, a burocracia vai aumentando para isso. Ultimamente está bem lento, a gente tem essa série que a gente está produzindo agora, que é do edital de 2018, o dinheiro saiu em 2020. A gente tem outra do edital também de 2018, que já estava com contato com o canal e tudo, com a TV Rá-Tim-Bum. E foi da mesma época, e até hoje o dinheiro não saiu, e fica nessa conversa com a Ancine, vai e vem e volta. Acaba que até coisas como inscrição nossa na Ancine já venceu, e a gente tem que renovar, porque eles enrolaram esse tempo todo e o dinheiro não saiu, né? Então, sempre tem esse atraso, e esse atraso dificulta muito, acho que para empresas que dependem só de dinheiro público, porque você não consegue sustentar uma empresa por 3 anos esperando a promessa de um dinheiro que você não sabe nunca quando vai vir, né? Então, a gente acaba tendo que se virar nesse meio tempo. E aí corre o risco de se virar e pegar uma produção grande, aí entrar o dinheiro no meio do caminho, aí o prazo vai correndo e você está fazendo outra produção. E aí como é que você encaixa as duas, né? Então, é um risco que é sempre bom levar em conta para quem começa a entrar nessa parte de política pública, que o dinheiro que vem do governo ele é um pouco inseguro nesse sentido, né? É uma garantia que a gente tem que talvez a gente não teria em vários outros lugares. Pode falar. Não, pode falar. Tá terminando. Eu ia falar só que é uma garantia que a gente não tem em vários outros lugares, porque o incentivo privado ele é muito menor no Brasil, mas, por outro lado, o incentivo público tem todos esses problemas que a gente vê aí de atrasos, de entrega e tudo, e de envolvimento de outras pessoas no projeto que não necessariamente entendem de animação. Complementando aqui o que o Arthur está falando, realmente é muito importante e saudável, a gente tem visto, as empresas terem várias frentes de fomento, né? Até o Ulisses comentou também, começou a fazer animação junto com publicidade e tal. Então, acho que não é ótimo se a gente tiver várias frentes, trabalha com publicidade, trabalha com prestação de serviço, trabalha um pouco com incentivo. Realmente, o incentivo é um incentivo, a gente não pode ficar dependendo só dele, né? A gente tem que achar outras formas de conseguir trabalhar. Claro que a gente sabe que, de repente, no Brasil a gente ainda tem um monte de barreiras, porque a gente não está com o mercado, de repente, bem estruturado, a gente está se estruturando ano após ano, mas é importante a gente realmente ter várias frentes de capital, né, para que a empresa consiga se manter. Nos estudos que a gente fez também, tanto do mapeamento de animação,
como do audiovisual, a gente sempre vê que a questão da gestão em si das empresas é uma questão, porque a gente tem uma tradição de ter um autor, né, que quer fazer o seu filme, acaba indo lá, pega um incentivo, se depara com toda uma questão de administração, né, propriamente, tendo que pagar equipes, tendo toda uma questão de prestação de contas, e a gente sabe que, às vezes, a gente tinha só um autor, um animador, um criador, que tem que abrir uma empresa e virar um administrador. A gente dificilmente tem no Brasil empresas de audiovisual mesmo, que um administrador resolveu abrir empresa de audiovisual. Ou que a gente tenha sócios que tenham várias, que sejam multidisciplinares e que tenham um administrador, um engenheiro, um animador. A gente vê que não é assim que as empresas têm se estruturado. Então, realmente, a gente vê que tem um gargalo de gestão muito grande. E quando a gente trabalha com a parte de incentivo, começa a se deparar no meio do caminho com uma diversidade de questões, exatamente como o Arthur relatou. Então, é importante que as empresas estejam preparadas de ter outras fontes de renda, não ficar esperando um incentivo, e se especializar também na parte de gestão para que saibam administrar, porque quando a gente pega um projeto incentivado, tem uma carga muito grande aí. Se a gente vai falar de fundo setorial, então, que tem que ficar, que ele é sócio do teu projeto, tu tem que ficar prestando contas depois de tudo que tu vendeu, né, passar uma parte para ele, a gente tem 7 anos para frente do lançamento ainda para fazer isso, então tem, enfim, uma série de coisas. Fora que as prestações de contas são analisadas sem prazo, 10 anos depois. 10 anos depois tu recebe uma diligência, né, perguntando o que foi aquela nota fiscal lá, ninguém sabe responder. Então, realmente é bem importante isso. E para as pessoas que estão começando, trabalhe em outros projetos. Quer fazer o seu? Faz, mas trabalha como produtora, vai ser estagiário, vai ver como é que as coisas estão funcionando. Pega outras experiências, assim, né? Vai trabalhando em diversos lugares até a gente conseguir ir estruturando. É uma dica que eu acho. E realmente a gente também tem a tradição, assim, de os estúdios de animação formarem muito pessoal internamente, né? É recente a questão da gente ter escolas de animação no Brasil, e vários estúdios têm cursos, né? Acho que um de vocês tem também, né? Pode falar um pouquinho disso. E aí, os cursos a gente consegue absorver o pessoal para dentro da empresa, e o treinamento vai escalonando, né? Ao longo do tempo, tu vai avançando ali e vai se especializando. Como em tudo, né? Acho que é isso. Sim. Ulisses. Exato. Eu vou falar só um pouco aqui do contexto aqui do Recife. A gente tem tido um debate bem recente, na verdade, mas eu acho muito relevante, que é sobre também pensar um pouco o negócio do audiovisual, né? Assim, a gente, especialmente em Pernambuco, é muito atrelado à cultura, né? Então, assim, a gente faz parte da Secretaria, assim, os recursos do Fundo Cultura são ligados à Secretaria de Cultura, tem um olhar muito próprio do audiovisual como uma obra de autor e tal. E a gente, especialmente de animação, a gente tem tentado trazer um debate novo aqui em Recife, que é também tentar abrir uma outra frente, né, que é o audiovisual, né, e a animação também, como negócio, né. Então, a gente tem participado de uns debates com as agências de desenvolvimento aqui de Pernambuco, né, que é a ADEP, né, que é pensar o audiovisual, a animação, sobretudo, como negócio, né. Então, deslocá-lo um pouco da seara da cultura e entrar mais na área de desenvolvimento econômico. Então, tem sido um debate bem importante, ainda está muito novo, né, incipiente, mas eu acho que é um caminho que Recife precisa pensar com muita força, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, é pensar formas de fomento mais modernas, é pensar um filme comício, é pensar a animação se aproximando, por exemplo, do mercado de games, que a gente tem um mercado de games em Recife bem relevante, né? A gente tem uma área de economia criativa que é capitaneada pelo Porto Digital, que é relevante, é um dos maiores polos do Brasil. Então, a gente, como animação, acabou ficando
dissociado dessa galera de games. Então, há um debate bem importante aqui de aproximar a animação de games, aproximar o audiovisual com foco na animação do modelo de negócio. Então, a própria ADEP, né, que essa Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, ela tem proposto esse debate, e eu acho que é um caminho para a gente como polo, né? É pensar também o modelo de negócio. E eu acho que se dialoga muito com o que Tamoni e Arthur falaram antes, né? De você não só pensar, né, o incentivo, mas pensar como negócio, né? Assim, o fomento, eu sempre digo para a equipe aqui, o fomento, ele não é o fim, vamos dizer assim, ele é apenas um meio, né? O fim tem que ser o que a gente vai tirar com esse projeto. Então, é o licenciamento, são as vendas, né? Então, o desdobramento desse produto é que ele vai vir o lucro, né? O fomento é para que o projeto aconteça, né? É óbvio que é difícil, né? Não é fácil, você para licenciar no Brasil é complicado, né? Os produtos que a gente faz nossos, o licenciamento, na verdade, é a gente mesmo que produz as camisas, os livros e tal, né? Traz uma receita para a empresa, mas, obviamente, não é nada que consiga segurar a máquina, mas eu acho importante a gente ter um olhar também sobre o nosso trabalho como negócio. Então, assim, o fomento público ele é importantíssimo, ele é vital para que o processo ande, mas eu acho que a gente não pode se esgotar nele, né? Então, a gente aqui no estúdio hoje, a gente tem projetos que são privados, né? Então, a gente faz, por exemplo, em parceria com a Mr. Plot, o Mundo Bita, né, para a HBO Max, é uma série que ela é 100% de capital privado. Tem uma série chilena que a gente faz com prestação de serviço, é uma outra forma de financiar o estúdio. A gente tem projetos de contratação via Funcultura, que é o local, a gente tem projetos de financiamento via o FSA, né, e aí só um parênteses, né, que o Arthur estava falando, é bem parecido, Arthur, a gente foi aprovado em 2018, só recebeu o dinheiro em 2020, né, no final de 2020, e porque a gente teve que acionar a justiça, né, foi aquele momento a partir do pessoal do Belo Estúdio, em Santa Catarina, que começou uma avalanche de processos contra a Ancine, né, junto com o Ministério Público Federal, porque vocês imaginam, né, a gente, para receber os recursos de um projeto que tinha sido aprovado, a gente precisou acionar na justiça. Então, você vê a que ponto a cultura, né, e o financiamento de cultura chegou, né, especialmente nessa atual tragédia que nos governa. Então, assim, eu acho importante a gente ter várias fontes de financiamento. Então, a gente tem a nossa linha de licenciamento de produtos que a gente vende, mas a gente também tem a linha de fomento privado, público, lei de incentivo. A gente também tem, a gente usa a Lei Rouanet, a gente acabou de estrear um curta que foi financiado via a Lei Rouanet, a gente também usa o FSA. Então a gente tenta diversificar as linhas de financiamento, porque se a gente ficar só em a gente corre um sério risco de ter problemas, porque é o que Arthur fala, né? Ele relatou super bem, assim, você não tem noção de quando você vai ser contratado. Antigamente, eu brincava que você passou, né? Você foi aprovado, saiu a relação dos aprovados, seu nome está lá, teu projeto, pô, pode comemorar. Hoje em dia, não, você vê o início dos problemas, assim, você foi aprovado, aí agora que você vai ter que trabalhar, porque você vai ter que brigar com a Ancine, brigar com o BRDE, tentar conseguir o financiamento. Nesse caso, que foi essa última contratação nossa, a gente teve que entrar com o escritório de advocacia. Então, assim, são coisas que a gente, há poucos anos atrás, né, a gente nem imaginava que precisaria passar por isso, né? A gente passou o projeto no edital, era só a festa, né? Eu brincava que agora pronto, agora já pode comemorar. E hoje em dia não, a gente precisa, passou, pronto, agora a gente vai brigar, né? Se preparar para a briga. Mas eu acho que, assim, em Recife, Josi, eu acho que nosso olhar hoje é tentar trazer a animação para negócio, né? Obviamente que é importante como vetor cultural, né? Autor, é importante, acho que o curta-metragem é esse espaço autoral, e Recife tem muita artista bacana produzindo coisa legal, mas eu acho que também a gente precisa ampliar esse olhar para o negócio mesmo, sabe? Tipo, pensar como negócio e não só como arte, pensar como entretenimento, de que maneira você vai impactar as pessoas e para que você possa gerar um modelo de sustentável de negócio, de empresas. Acho que esse é um debate que a gente tem trazido para Recife, sabe? Com certeza. É triste, né? Mas ao mesmo tempo bom ele trazer essa fala assim, a gente vai precisar aí também agora de pensar nas defesas, né? Como é que agora eu defendo esse projeto? Não só como é que ele vem, como que ele agora é defendido, já que ele foi aprovado. E
isso é triste da gente, né, tá vivendo essa realidade. Dentro do que a gente está aqui, a gente tem uma pergunta. Oi, Flávia Rabachim, bom dia. Ela traz uma pergunta e é a seguinte: sobre a captação de recurso público por meio de editais governamentais, normalmente os prazos e orçamentos disponíveis são os mesmos para animação, independente da sua técnica, e também live action. Os prazos e orçamentos acabam não sendo tão ideais devido aos diferentes processos que a animação pede. Como ter esse jogo de cintura sem ter editais pensando especificamente para a animação? Acho que eu posso falar um pouquinho disso aí. Na realidade, quando a gente estava ali no Animamundi, vários produtores, várias empresas produtoras se reuniam e a gente fazia, inclusive, conversas com a Ancine para tentar cada vez mais explicar, né, as dinâmicas do mercado de animação. Porque realmente, como os meninos falaram ali, a gente tem editais que às vezes tinham prazos que não são compatíveis. Hoje a gente tem até alguns editais que falam 24 meses para produção em live action e 36 meses para animação. Dependendo da técnica, dependendo do formato, dependendo de um monte de coisa, não é compatível também. E a gente tem realmente sempre esse desafio de ter esse diálogo próximo com o poder público, e aí das várias instâncias que estiverem lançando esses editais de incentivo. Alguns anos atrás, a gente tinha um diálogo muito mais próximo, né? Nos últimos tempos, a gente tem as instituições, né, tanto sindicatos como associações de produtores, que são as responsáveis, ou as que têm um diálogo mais próximo com o poder público, que a gente está sempre junto dialogando sobre esses assuntos. Nos últimos tempos, a gente tem tido um relacionamento um pouco mais distante, por tudo que a gente vem relatando na atual dinâmica governamental, mas é sempre um desafio de a gente tentar esclarecer. E acho que isso vai ficando mais claro à medida que realmente a gente vai amadurecendo esse mercado, né? Que um projeto vai sendo aprovado, executado, e que realmente a gente vai vendo, o poder público também começa a ver as séries de dinâmicas que a gente tem que fazer. Né? Em termos de execução, a gente acaba pedindo prorrogação de prazos e explicando, né, o que acontece. Geralmente tem-se tido uma boa resposta, né, desde que a gente consiga fazer isso com antecedência e explicar de forma clara qual é a necessidade dessa prorrogação de prazo. Mas realmente é uma questão administrativa que a gente precisa com antecedência, prever e já começar a entrar, né, com pedidos e tal, porque às vezes demora muito a ser analisado e a gente não pode correr esse risco de chegar lá no final, ter o prazo de entregar o produto e o poder público não ter tido a oportunidade de analisar a nossa defesa e a gente ter um problema aí de prazo, né, não entrega. Mas é um desafio que a gente está constantemente trabalhando. Eu posso até falar um pouquinho também da experiência que a gente está tendo agora, da produção de série. E, assim, a nossa série que a gente está produzindo agora não é para luz, né? É uma série pré-escolar, para primeira infância, né? Então, criança bem pequenininha, de 0 a 4 anos, que aí trabalha com todas essas dificuldades, esse aprendizado que a criança tem quando é nova, né? Aprende sobre tudo que existe no mundo, porque está chegando agora no mundo e não entende nada. Então, a gente acaba tratando de narrativas que falam de aprender a contar, ou aprender a entender formas diferentes, cores, como compartilhar coisas, toda essa narrativa da primeira infância. Aí o que acontece? A gente passou num edital do Prodab 18, no caso, 2018. Alguns editais federais eles já têm uma certa especificação para animação, então eles são um pouco mais tranquilos em relação a prazo. Em relação ao orçamento, nem tanto, os orçamentos costumam ser bem baixos ainda no Brasil em relação a produções mundiais, né? A gente acaba tendo que se limitar e já desde o começo pensar projetos que não vão ter custos muito altos e às vezes que vão ter prazos mais curtos, né? Então, acho que esse jogo de cintura aí vem desde o pensar no projeto já tentando não dar um passo maior que a perna, porque a gente não tem condição, às vezes financeira, ou de prazo, de tudo mais, para poder produzir coisas que, mesmo que a gente tenha capacidade técnica, a gente não tem essa condição para poder produzir isso no Brasil, né?
Então, já desde cedo, nesse caso, nosso projeto, por exemplo, é uma série animada com 15 episódios de 10 minutos, e é uma produção para um estúdio pequeno relativamente grande, né, um prazo de 16 meses, um pouquinho mais curto do que costuma ser 24 meses. E aí a gente tem que pensar, então, dentro desse limite de prazo que já foi proposto pelo próprio edital, de que a gente consegue fazer, até em termos técnicos, para poder simplificar a produção, né? A gente está fazendo uma produção em 3D, que a gente chama de CG ou CGI, mas a maioria das pessoas conhece como 3D, né? Então, a gente pensa em como a gente consegue simplificar o render, que é uma parte que costuma demorar muito, né? Então, o tipo de material que a gente usa nos personagens para simplificar o render, o tipo de detalhe, de efeitos especiais, por exemplo, cabelo, essas outras coisas assim que costumam ser coisas que dificultam muito mais o tempo de render, iluminações mais complexas. Então, a gente já pensa o projeto todo tentando simplificar o máximo possível essas coisas, né? O episódio nosso, por exemplo, tem 10 minutos, mas a proposta é que a gente sempre tem uma abertura, um encerramento com uma musiquinha que é com os personagens acordando e depois os personagens dormindo, dá boa noite, bom dia para as pessoas que estão assistindo. Então a gente sempre repete essa música no início e no final de cada episódio. Então o tempo viável, o tempo de produção dos episódios mesmo de 10 minutos acaba ficando por volta de 8, porque repete 1 minuto mais ou menos de abertura e de encerramento, a gente conta um tempinho ali. E foi outra coisa, na verdade, o episódio em si era dividido em 2 segmentos separados, porque aí entra num outro problema que é até de mercado brasileiro, que alguns editais eles não consideram muito bem como são os formatos mais pedidos nos mercados internacionais, né, em termos de duração. Tudo bem que no streaming hoje isso está um pouco mais solto, mas os canais têm formatos específicos que encaixam nas grades deles, né? Para animação costuma ser episódios de ou de 5, ou de 7, ou de 11, ou de 22 minutos, que fecha uma grade de meia hora com múltiplos episódios, ou um só. Se for 22, sobra 8 minutos de propaganda. E aí quando vem um edital que pede, sei lá, 12 minutos, 10 minutos, acaba não encaixando numa grade de um canal internacional, e fica mais difícil vender esse projeto para fora depois. Então a gente tentou dividir em segmentos o episódio para depois conseguir reformatar ele numa duração diferente e conseguir fazer, mesmo que fique menos episódios ou mais episódios, a gente consegue fazer uma pré-venda com o canal e conseguir financiamento para produzir mais episódios no formato novo, né? Cumprindo o edital de 10 minutos, mas depois reformatando o episódio para uma duração que seja mais vendável. Então todos esses detalhes a gente tem que acabar sempre pensando na produção do projeto mesmo, porque como a gente depende de coisas de fora, e sempre vai depender de decisões que não convém a gente, a não ser que a gente consiga o dinheiro, sei lá, de um empréstimo, mesmo que seja um financiamento privado, a gente vai depender do que o cliente vai querer. Então, tudo isso tem que ser pensado mesmo para não dar dor de cabeça depois, quando o negócio está quase pronto e, meu Deus do céu, não tem como, não tem prazo, não tem projeto, não tem gente, isso é complicado mesmo. Pegando esse gancho de prazos e orçamento, a gente vê que faltam profissionais nos bastidores de instituições e dos editais. Falta esse olhar amadurecido, esse olhar do profissional para as demandas do nosso setor. E aí, queria que vocês falassem do desafio de compreender mais, assim, profundamente, essas demandas nas suas formas de criar. Como que vocês olham a demanda na forma de criar e o profissionalismo? Como é que vocês veem isso no mercado hoje? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, o meu recorte que eu vou fazer sobre aqui, né, sobre Pernambuco, e a nossa luta, né, que eu já até citei anteriormente, sobre melhorar um pouco, né, esse olhar sobre a animação com os gestores públicos, por exemplo. Então, eu sempre percebia que a animação era quase um patinho feio, assim, ninguém conhecia nada, ninguém sabia de nada, ninguém tinha referência sobre nada. E, assim, como eu falei, eu comecei a mergulhar nesse universo da animação em 2012, mais ou menos, 2012, 2013, quando eu comecei montei o estúdio e tal. E aí, muito rapidamente, eu comecei a participar desse debate mais político, vamos dizer assim, como política cultural, né? Não partidário, mas político-cultural. Então, eu faço parte fazia, né, até a gestão acabou agora, né, nosso mandato, mas eu fazia parte da comissão, né, de cultura, né, do audiovisual aqui de Pernambuco. Eu sou representante aqui no estado da Abrave, que é a Associação de Produtoras Independentes do Brasil. Então, assim, eu gosto muito de participar disso, de construir alguma coisa, né, para melhorar essa política pública, né? E aqui eu sempre percebi que a galera não sabia da animação, assim, animação, e não sei se também era uma característica de Pernambuco, né, por sermos, né, fortes no audiovisual de live action, né, com atores e tal, e ter um olhar muito mais autoral sobre a produção.
a gente era sempre muito esquecido, né? Era bem complicado, assim, no início, especialmente. Não que não houvesse boa vontade, mas havia uma ignorância no sentido de desconhecimento muito grande sobre a nossa área. Então, era uma dificuldade grande, assim. Nesse sentido, faltava profissionalismo. As pessoas não entendiam como se fazia animação, então cobravam algumas coisas da gente, os projetos de animação, que não faziam o mínimo sentido, né? De não só prazo e orçamento, mas às vezes coisas minúcias do projeto, assim, em relação à prestação de contas. Mas o que é isso? Não, isso aqui é da própria empresa, é uma função específica, né? Então, assim, eu lembro dos debates, nas reuniões, que antigamente eram presenciais, né? Então, tinha muito isso. Às vezes, a pessoa que teve um caso, né, que são políticas importantes, né, que são políticas afirmativas, e a gente tem um cuidado muito grande aqui em Pernambuco em relação a interiorizar, né, a produção. Então, são debates que eu acho super relevantes, mas às vezes criam situações que acabam ficando impraticáveis, né? Então, só para ter um exemplo, tinha um conselheiro que ele queria criar uma regra, por exemplo, de contratação de profissionais do interior e profissionais deficientes em todas as etapas da animação, assim, dos projetos, incluindo a animação. E aí eu disse, campeão, assim, eu queria muito, mas infelizmente não tem. Eu não vou conseguir um profissional de rig, um profissional de animatic, um profissional, sei lá no sertão pernambucano, e que o cara ainda seja deficiente. Eu não vou conseguir cumprir essa resolução. Então você vai criar um negócio que vai me dar um problema legal e nas outras produtoras, que infelizmente a gente não vai resolver o problema, porque não tem esse profissional, não existe esse profissional, assim. Não é que a gente não queira, é porque não tem, assim, são cadeias muito específicas, né? Então, assim, eu tenho um profissional de layout, não vou ter um cara desse no interior do estado, assim, né? Então, assim, eu entendo a preocupação como gestor público, que faz todo sentido, inclusive, mas, assim, do ponto de vista prático, não é assim que você vai resolver, né? Então, assim, tinha muito esses debates, sabe, porque desconhecimento, não era nem necessariamente maldade ou prejudicar o mercado, longe disso, era só porque ele desconhecia o projeto, na cabeça dele era a produção, a pré-produção, a produção, filmou, gravou, editou e lança o filme, e não é diferente a nossa nuance. A gente não tem outra coisa que eu também tive que explicar muito, a gente não tem aquele pico de gravação, você reúne ali 1 mês, 2 meses, grava aquilo e pronto, e depois a equipe vai embora. Não, a gente tem profissionais que ficam com a gente o tempo inteiro, a produção é contínua, estou fazendo um episódio, estou no desenvolvimento de um episódio, já estou animando o outro episódio já está em pós-produção, o cara do som já está fazendo do outro episódio e a produção não para. Então, é uma lógica de produção completamente diferente, né? Isso também passa pelo roteiro, também as histórias são diferentes. Então, isso foi um processo de aprendizado. Na verdade, tem sido, né? Ainda não acho que estejamos num patamar de tranquilidade ou normalidade, mas eu acho que já melhorou um pouco, assim, né? Então, em relação a isso, eu não sei se era exatamente o caminho da pergunta, mas eu acho que no caso da gestão pública, que é o que está mais diretamente ligado a gente aqui, no caso de Recife, ele tem sido uma luta nesse dia a dia, né? De você começar a entender que os processos de animação, eles são diferentes. Eu percebo hoje que tem dado resultado, então eles são muito, muito mais sensíveis a isso, né? Ele já sabe que o orçamento é maior. Então, por exemplo, no caso de curta, apesar de ser subfomentado, o valor ainda é muito baixo, mas ele já é maior do que ficção e documentário, por exemplo, um curta hoje de animação, né? As comissões que participam de seleção, elas já têm, não obrigatoriamente, mas já desde os últimos anos, já sempre tem pelo menos uma pessoa de animação. Isso é importante também, porque traz um olhar nos debates internos da comissão para a animação. Então, a gente tem tido, né, pelo menos um projeto aprovado de animação em cada categoria, isso é muito bom. A gente, nessa última edital, a gente conseguiu fazer com que pelo menos um longa seja de animação, então isso faz com que a gente pelo menos tenha o mercado sendo fomentado de alguma forma, né? A gente está lançando o Além da Lenda, como eu falei, que é o primeiro longa de animação pernambucano, mas a gente já tem mais 2 longas, né? Um é nosso, mas tem um outro longa e um outro estúdio já em produção, ou seja, você começa a ver também reflexos na produção. Ainda é muito pequeno o mercado de animação em Pernambuco, mas você já começa a ver alguma coisa, né? Talvez se não houvesse esse processo aí de ruptura, né, nos últimos anos, talvez a gente tivesse até um mercado bem mais aquecido hoje aqui no estado. Mas eu acho que esse é o trabalho que eu costumo fazer aqui, de militar mesmo, sabe? De tentar mostrar a animação até para
clientes privados também, né? Às vezes fazem uns pedidos assim, muito fora de lógica em relação a prazo, mas é um trabalho de formiguinha, sabe, Josi? Mas que a gente tem feito aqui para conscientizar as pessoas sobre os processos de animação. Era esse Eu acho caminho. que tem um detalhe específico também, só complementar, na parte da formação de profissionais para a criação de narrativas também. Porque, assim, pensando principalmente em roteiro e tudo, a maior parte da formação de roteirista no Brasil ela é para live action e para cinema. Então, se você pega TV e pega animação, é um mercado um pouquinho diferente, né? Então, a gente sabe de vez em quando roteiros de profissionais roteiristas que quer mandar pra gente, quer produzir animação e tudo. A maioria deles tem formação que é mais voltada para o cinema. E a gente percebe essa diferença, porque não é a mesma coisa. Assim. Tanto que tem séries de animação que são feitas direto no storyboard, né? Não é o nosso caso, mas o pensamento da animação é muito mais visual e a dinâmica da história é um pouco diferente, né? Até o jeito de escrever um roteiro, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais voltada para o mercado americano, tem que seguir 4 minutos, 1 minuto de conjunto, em 3 anos separado do roteiro, então o diálogo é escrito de uma forma diferente. Mas não só isso, pensar na forma como a produção da animação é feita, essa pessoa não tem experiência nenhuma com animação, é um pouquinho difícil mesmo. A gente já recebeu roteiros legais até, mas a pessoa começava a história com Joãozinho acorda, desce para sala de casa enquanto a reunião familiar de 15 pessoas. Aí você pensa, acabou o orçamento aí, né? Já tem 15 personagens para colocar, uma coisa absurda, assim, que às vezes o live action é caro, mas a conta, mas a animação já se extrapolou completamente, né? Então, sem ter essa noção, essa vivência da animação, fica um pouco defasada a parte da criação das próprias narrativas, né? Porque os personagens vêm de outras áreas e meio que a gente tem que se virar com o que tem, assim. Então, acho que seria legal ter até um pouco mais de incentivo, fomento para essa parte. Tem um pouquinho já, né? Tá começando a ter mais para essa parte que a gente chama de desenvolvimento, né? Que é essa primeira etapa da animação, que é onde a gente cria as histórias, onde faz vídeos animados, faz os primeiros roteiros. A política pública acho que já tem um pouquinho a melhorar, até em termos de como pensar isso, que a gente já, por exemplo, participou e ganhou editais de desenvolvimento, onde eles pediam o desenvolvimento de todos os roteiros da primeira temporada da série. Isso para um canal de TV é muito ruim, porque o canal não quer isso. O canal quer botar o dedo, mexer, trabalhar com os personagens e tal. Então ele vai ter 15 roteiros, ele vai aproveitar o primeiro e o resto vai ser jogado fora, porque vai ter que estruturar a história de novo e tudo. Então, tem algumas políticas públicas, mas ainda está faltando esse know-how do pessoal que entende a animação mesmo para conseguir alavancar essa parte toda. Arthur falou um negócio, eu lembrei agora. Por exemplo, nos editais aqui de Pernambuco, você tinha, quando era projeto de animação, você tinha que obrigatoriamente entregar um animatic. Por exemplo, se fosse um longa, você tem que dar um roteiro e um animatic completo. Se fosse o roteiro do episódio do piloto, tinha que ser um animatic completo do episódio do piloto. E a gente também defendeu nos debates internos que não faria nenhum sentido, você acabava prejudicando, porque não tinha como, né? Você precisava de investimento para fazer. E eles acabaram suprimindo essa parte, ou seja, é opcional. Se você tiver, você coloca, se não tiver, não precisa. Ou seja, são pequenas coisas, né, Arthur, que você precisa ir falando, brigando, para que as pessoas sejam mais atentas ao mercado de animação. Sim, essa fala que o Arthur traz, eu achei incrível, sobre esse profissional dessa narrativa que vem de várias áreas. Então, a linguagem, ela é muito, às vezes, fora para o público mesmo que essa pessoa se propõe. E o conselho que vocês trariam dentro dessa escrita narrativa, qual seria? Para esses profissionais que vêm de muita... Aí eu quero mesmo uma fala voltada para os profissionais que vêm de diversas áreas aí. Eu acho que assim, o mais legal, porque você fala para todo mundo que quer se envolver com animação, a primeira coisa é consumir mais conteúdo artístico. Nem precisa ser animação, mas artístico de forma geral, né? Você tem que desenvolver uma percepção artística de entender como é que funciona, porque desenho e tudo, então tem uma diferença assim, do que a gente assiste em live action. Mas aí eu acho que outro ponto importante também é a pessoa imergindo nos processos da animação. Se a pessoa, por exemplo, quer trabalhar com roteiro de animação, tem vários recursos online que você consegue baixar roteiros de produções, tem mais em inglês, né? Infelizmente, a gente não tem liberado tantos roteiros de produções brasileiras disponíveis na internet, né? Mas vale a pena dar uma olhada, mesmo que não entenda muito, bota no tradutor para entender o formato, como que é feito, como que essa dinâmica de escrita de um roteiro de animação mesmo, pega de séries famosas que dá para encontrar pela internet, assim, e dá uma estudada nisso, assim, dá uma estudada específica na área de animação, né? Consome mais animação, estuda mais roteiros de animação, procura palestras com gente falando sobre como é que é o modo de produção da animação, mesmo que você não queira fazer nada, não sabe desenhar, não quer fazer nada de animação, não quer fazer nada disso, mas se você quer se inserir nesse meio, é legal entender as etapas de produção, né? De uma animação 2D, 3D, stop motion, o que for, entender essas diferentes etapas, porque na hora que você está pensando na história, isso já vem na sua cabeça também. Às vezes, alguns limites que você vai ter que se colocar sabendo que
não vai ter como produzir um negócio desse. Então não adianta você fazer a melhor história do mundo e não funciona, né? Então é bom entender essas especificidades do mercado de animação mesmo. Uma dica que eu dou sempre é participar de eventos, assim como o Capixaba Anima. Essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com profissionais e trocas é a melhor oportunidade que a gente pode ter, assim. Tanto ir presencialmente para a gente poder conhecer, né, outras produtoras e a gente compartilhar os desafios, porque tudo que a gente está falando aqui nessa mesa são os desafios que a gente atravessa diariamente, né? Então a gente acha que a gente está isolado, mas a gente conversa com um coleguinha do lado e vê que, gente, exatamente a mesma coisa eu estava passando, como é que você resolveu, com quem que você falou. Realmente, como os meninos têm falado, a gente também está ensinando, né, os gestores públicos aprendendo, ensinando e amadurecendo esse mercado, e acho que isso daí a gente tem um caminho ainda muito longo para traçar, porque até hoje a gente tem nos editais que pedem storyboard para a série, e a gente fica em dúvida, mas é para uma folha de storyboard ou que é o storyboard do episódio inteiro? Não tem condições de fazer, para fazer num edital, para concorrer a um edital. Né? Então, participar dos eventos é fundamental, porque realmente, às vezes, a gente não tem curso para tudo que a gente busca. A gente, obviamente, assistir os filmes, séries, making-offs é uma outra coisa muito legal de onde a gente pode absorver como é que as coisas são feitas, mas as palestras, nos eventos, a gente consegue estar conectado com o que está acontecendo e conhecer as pessoas até para se inserir no mercado, assim. Então, e a gente aproveitar que agora tem essa questão online. No início de 2020, pela primeira vez eu fui a Annecy, na França, né, o festival do MIFA, online, né, gente? Aí a gente pôde ouvir as palestras de bastante gente sem ter necessidade de deslocamento. Então, os eventos internacionais estão muito acessíveis agora, né, de a gente poder participar e entender o que está acontecendo lá fora também. A Camila Silva, ela traz uma pergunta. Seria possível vocês indicarem alguns livros ou autores para estudar sobre o roteiro de animação? De animação especificamente, que eu lembro, tem um que é Como Escrever para Animação, do Scott Jeffrey, acho que é o único que eu conheço assim maior. Não tem tantos para animação, pelo menos que eu conheço assim, que falam só especificamente de roteiro. Tem vários que falam mais sobre a animação de forma geral. Né? Tem o Illusion of Life, da Disney, que é um livro gigantesco, que fala sobre todo o processo de animação e tal. Tem o Story, do Robert McKee, que já é para narrativas de forma geral, que também é muito popular, muito famoso. Mas, querendo ou não, assim, eu li bastante desses livros, mas eu aprendi, assim, em termos de formatação, essa parte mais técnica mesmo, foi lendo os próprios roteiros. Isso aí eu acho que não tem para onde fugir. A não ser que o livro tenha exemplos de roteiros, é mais fácil você... Tem blogs na internet, eu não lembro de nome agora, mas se quiser, posso até deixar depois para vocês divulgarem, com esses recursos para você dar uma olhada em roteiros de animação e tudo, e entender, ler e entender como é que é escrito um roteiro, né? Porque até tem programas próprios de escrever roteiro que, geralmente, a gente não faz isso no Word, né? Tem programas que já formatam específico para você. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Flávia. Ela fala assim, sobre a capacitação desses profissionais no mercado de animação. E aí ela pergunta, como suprir a demanda no Brasil com profissionais realmente preparados e capacitados? Olha, se ela souber, me fala. Porque na realidade isso é um desafio que a gente tem já há bastante tempo, né? Exatamente como a gente tem falado ali. Primeiro que os profissionais nunca saem prontos das escolas, né? Das poucas escolas que a gente tem. E é uma formação que, na minha experiência, acontece dentro do estúdio mesmo. Assim, a gente pega os profissionais que saem, às vezes, um pouco capacitados, traz para dentro do estúdio e vai adaptando eles à nossa rotina, à nossa pipeline, e é uma formação que se intensifica muito internamente, né? Existe um outro caminho, às vezes, da gente pegar um profissional de arte, né? A gente pega alguém que desenha bem e traz para dentro e vai formando. Também tem esse caminho. Fora as escolas que a gente falou, né, que os próprios
estúdios às vezes têm. E a gente tem um grande desafio, que realmente é a retenção de talentos. A gente sempre teve esse desafio na animação, porque realmente os profissionais entram para dentro do estúdio, vão evoluindo, quando chegam ao nível de pleno, sênior, eles vão para fora para os estúdios internacionais. E agora, com a questão da pandemia e do trabalho remoto, a gente realmente está competindo, né, com a contratação em dólar. Então, claro que tem outras questões, né, que fazem o profissional se afinar com o próprio projeto, a própria empresa, dinâmica de trabalho e tal, mas realmente a gente está com a barreira geográfica, não existe mais, então é um desafio super constante. A gente na Mono trabalha com vários níveis, né? A gente tem profissional pleno, sênior, mas a gente tem sempre profissional júnior e sempre profissional entrando que a gente vai formando ao longo do caminho, até para que a gente consiga também ter um preço bacana de produção, né? Porque a gente não consegue ter uma produção viável só com profissional pleno e sênior. A gente aqui, Josi, e Flávio também que fez a pergunta, alguns anos atrás, eu comecei a identificar, né, que se a gente crescesse mais um pouco, a gente fazia uma produção, né, se a gente crescesse mais um pouco, se chegasse uma demanda de um outro projeto, a gente não conseguiria atender. Isso faz, acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos. E aí eu ficava muito preocupado, porque eu sentia esse problema que não estava acontecendo naquele momento, mas estava muito próximo de acontecer, né? Bastava que a gente aprovasse algum edital novo ou que algum cliente procurasse a gente e não teria como atendê-lo porque eu estava no limite ali para produzir um projeto. E aí eu comecei a pensar como é que a gente poderia resolver isso. A gente ensaiou alguns cursos com o próprio Porto Digital aqui em Recife, foi bem bacana. Teve um curso que a gente fez, Josi, ainda lembro, foi acho que final de 2018, por aí assim, foi final de 17, alguma coisa assim. E aí a gente fez um curso de Tumbum, né, que é o próprio software de animação, e eu acho que tinham 15 alunos, a gente trouxe 10 para a produtora. Os 10 melhores a gente trouxe, porque a gente ia pegar um projeto novo, e a gente absorveu esses estudantes para fazer esse projeto, que era um projeto pequeno, mas que a gente precisava rodar. Então aí ficou muito claro para a gente começou depois a fazer encontros aos sábados, a gente abria para o estúdio e pessoas que gostavam, que acompanhavam, que faziam parte dos fóruns de animação vinha, a gente trocava ideia, fazia estudar, a gente começou a estudar tipo animação 2D no Blender, era bem experimental, assim, eram uns encontros bem bacanas, era capitaneado pelo Alisson Ricardo, só que eram coisas muito pontuais, muito soltas, não era nada estruturado. E aí, quando foi em 2019, a gente fez, não, acho que agora dá para a gente pensar em realmente criar uma escola, né, criar algo que a gente possa efetivamente formar mais alunos. Né, nessa época, o único curso de animação do Recife tinha fechado, né, então a gente achou que não, a gente precisava fazer isso. E aí foi 2020, foi final de 19 para começo de 2020. E aí a primeira turma seria em abril de 2020, e a gente reformou a sala, Júlio. Gastou dinheiro com pedreiro, pintou tudo, trocou luz, comprou computador, mesa, cadeira, e aí não aconteceu por causa da pandemia, né? A primeira turma seria em abril de 2020. Eu falei, nossa, velho, pobre quando faz as coisas só se lasca, né? Mas beleza, vamos pensar o que a gente faz, né? Então, foi quando começou aquela onda de cursos online pelo Zoom, foi quando eu conheci a plataforma Zoom, inclusive. Eu falei, não, dá para a gente fazer, né? Dá para a gente lançar. A gente lançou a primeira turma ali, mais ou menos em julho, se não me engano, de 2020. A gente trouxe o Bruno Antônio, que ficou coordenador da escola e fez um trabalho incrível. E aí a gente está na 5ª turma de animação. Alguns estudantes, eles eram estudantes, depois viraram estagiário, depois foram contratados e hoje são animadores plenos nesse intervalo de 3 anos. Assim, a gente encontrou vários talentos. Né? A gente também estruturou, Josi, um programa de estágio, né? Porque antes o estágio era o seguinte, o cara pedia um estágio, tinha uma vaga, a gente trazia. Era meio louco, assim. E aí a gente fez, não, vamos trazer negócio corretinho. Aí, tipo, traz uma psicóloga, a psicóloga ia lá, acompanha o processo, faz dinâmica de grupo, sabe? Faz tudo bem organizadinho. E aí hoje a gente tem um programa de estágio estruturado, né? Essa última versão, inclusive, a gente abriu para
não só para Pernambuco, mas para o Brasil todo, inclusive alguns candidatos do Espírito Santo participaram, né? E a gente tem a escola também, que a gente tenta integrar os alunos de alguma forma ao estudo, né? Então, tem sido uma forma de a gente encontrar esses profissionais novos, né? Dar uma oportunidade para a galera entrar no mercado mesmo, numa produção comercial. E como Itamuni falou, e eu acho que ela foi feliz, perfeita nessa análise, também a gente não pode viver só de pleno e sênior. Também a gente precisa ter profissionais júnior, porque esse pleno e sênior ele acaba saindo muito, porque a gente perde profissionais para fora, né? No caso nosso aqui, a gente perde não só para o exterior, como perde para São Paulo também. Então, você acaba, por exemplo, só para dar um exemplo, os diretores do Além do Filme, Marília está morando em São Paulo, está trabalhando hoje com a Split em São Paulo, e o Marcos França está na Inglaterra. Recebeu um convite de um estúdio em inglês, está trabalhando na Inglaterra. Ou seja, os dois que lideraram o filme não estão mais com a gente. Então, se a gente não tem profissionais novos sendo formados, né, entrando na cultura da empresa, do estúdio, a gente vai ter problema. Então, é muito importante a gente ter essa base, tá? Tchau. Incrível tudo isso. E a Camila, ela fala... A Daniele Venturi, ela fala assim: eu sou professora de roteiro para animação e sinto dificuldade de encontrar a bibliografia para passar para os alunos. Tem muito material de fora do Brasil, por isso que ela acabou criando conteúdo voltado para a animação do curso. Isso é uma realidade mesmo, assim, eu acho que uma parte disso é a produção acadêmica, pelo fato de nós não termos muitos cursos de animação no Brasil já. Então, se não tem curso, não vai ter pesquisador, não vai ter gente produzindo esse material bibliográfico que é importante para quem está estudando. Então, querendo ou não, vai depender um pouco justamente de terem esses cursos. Porque a gente tem cursos livres, igual, por exemplo, a gente tem escola, o Ulisses também tem várias escolas que acabam sendo formadas por estúdios mesmo, que acabam se focando um pouco mais nessa parte, na parte artística, na parte técnica, mas não nessa parte de estudo e de pesquisa da animação, né? Então, não costumam produzir pesquisas porque são escolas de outro tipo de curso, é curso livre, né? Então, isso depende, eu acho, muito da produção acadêmica brasileira, que, como um todo, já é pequena, e na parte da animação ainda menor ainda, porque acho que deve ter 2, 3 faculdades que são licenciadas pelo MEC como graduações no Brasil como um todo, né? Muito pequeno. Essa fala, anterior, quando você diz, né, importante... Você que quer trabalhar com as narrativas, você lê muito roteiro. Isso é muito importante. E voltado, necessariamente, não precisa ser específico. Eu quero trabalhar com isso aqui. Não, ler roteiro vai te ajudar nas narrativas, né? Mesmo que a gente aí tenha muita coisa de fora, quando a gente tem essa... vou ver muito animação, vou construir isso dentro de mim, para depois, então, decidir... Para onde eu vou? Também é importante. Então, agora eu já tenho aqui toda essa construção desse mundo interno aqui, artístico mesmo, igual o Arthur traz, é muito importante. E, gente, tem uma notícia triste. A gente está chegando ao fim. Fala com a Ana Luísa aí, por perto mais não tempo. Tem de mais tempo aqui pra Ana. Gente, que incrível. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão, muita gratidão. Foi enriquecedor. Foi muito, muito precioso essa manhã, assim, né? Impagável, assim, muito precioso. E quero deixar a oportunidade para vocês aí. Querem falar alguma coisa? Querem se despedir? O que vocês querem dizer aí? Quero fazer um jabá, Josi. Eu quero só agradecer, né, o espaço, foi um prazer, essa conexão Pernambuco-Espírito Santo. Acho muito bacana. Tem um grande amigo, Lauro, que mora no Espírito Santo, que já trabalhou com a gente muitos anos, né, um estado que eu gosto bastante. Então, acho que essa conexão é importante. Eu queria mandar um abraço para Itamuni, para Arthur, para Ana Luísa, para Melina, obrigado pelo convite. E queria deixar o convite a todos que queiram, possam assistir Além do Filme. Está em cartaz, infelizmente não está em Vitória, mas se você estiver em outra cidade do Brasil que o filme está em cartaz e puder assistir, será uma honra para a gente. E depois o filme, quando chegar no streaming, aí você pode assistir de casa, mas ficar sempre atento na programação dos filmes do Além da Lenda quando estiver na sua cidade. E só isso mesmo. Obrigado, Josi. Parabéns pelo evento. Obrigada por estar com a gente. Bom, posso falar aqui? Pode?
Obrigada. Então, eu queria realmente agradecer, primeiro parabenizar vocês, né, mais uma vez por esse evento, desejar que a gente está aqui começando, então, pessoal, assistam, é uma oportunidade maravilhosa que vocês estão tendo. Esperamos que numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar presencialmente, mas realmente o fato de a gente estar online possibilita, né, que muitas pessoas participem, eliminando essa barreira aí da física do deslocamento. Então, parabéns mesmo por essa primeira edição do evento, agradeço muito ao convite e estar aqui com vocês, compartilhando aqui com o Arthur e com o Ulisses, que eu também espero conhecer presencialmente logo. E agradecer mesmo por essa oportunidade de a gente poder falar, discutir de animação, né? Trazer, assim, a gente compartilhar que realmente a gente está no mesmo barco, que a gente tem algumas questões, a gente vê que todo mundo está, independente dos estados, a gente está com as mesmas questões e dificuldades. É bom sempre a gente estar junto, compartilhar, acho que isso enriquece e faz com que o mercado cresça. Então, obrigada, gente, pela abertura, contem com a gente aqui sempre. Parabéns. Obrigada por estar com a gente nessa manhã. Eu queria agradecer também a oportunidade, o convite, né? Parabenizar vocês pela organização do evento. Tomara que dê muito certo, tenham muitos outros aí, que venha muita gente sempre. Agradecer também, porque para mim foi uma experiência enriquecedora também, né? Com as experiências que a Etamoni contou, que o Ulisses contou. É legal ver como é que essas experiências diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, né, que a gente tem na animação. Então foi muito legal mesmo. Isso, espero que a gente possa participar de mais e se esbarre por aí também nos vários eventos de animação do país. E quem for daquele estado e quiser saber mais de animação também, pode falar com a gente, pela iMove mesmo, que é a nossa produtora, pela Arcane, que é a nossa escola. Pode se esbarrar por aí, porque o espírito tá desse tamanhozinho, né? Então, a gente acaba se encontrando aí. Obrigada, Arthur. Gente, gratidão a cada um de vocês, que muito sucesso para cada um de vocês, pessoal, profissional, muito sucesso, e que a cada dia essa semente plantada aqui, ela cresça muito, 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 muito. E muito obrigada. E agora a gente segue com a Carol. E aí? Opa, tá ligado? E aí, pessoal, vocês curtiram essa primeira mesa? Vou trazer algumas informações, alguns lembretes aqui. A nossa programação, ela tá sendo gravada e ela vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, já corre lá, já segue o nosso canal do YouTube também. A única parte da programação que não vai ficar gravada são os cursos livres de amanhã, que são privados. O restante vai estar todo disponibilizado por lá. Agora, a gente vai para um intervalo, tá? Para o nosso almoço. A gente vai retornar às 14h com a palestra Como se faz uma animação, com Vinícius Caos e Rayan Fabre Casagrande, da Comboio Estúdio. O Capixaba Anima, ele é uma realização Luz Produções, com apoio do Funcultura, da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, e com parceria do FECIM, Festival de TV e Cinema de Muqui, Estúdio Bravo e Comboio Estúdio. Voltamos às 14h, espero vocês aqui. Até já!